Então, beleza, começando mais um vídeo aula. Hoje, então, a gente dá continuidade à teoria da produção e, a gente viu na aula passada, né, os pontos iniciais em relação à questão da teoria da produção, sobre a função de produção e a relação dela com o uso dos insumos e a tecnologia de produção. Então, a gente tem uma função representativa, né, de quanto será o total produzido, dado o uso dos fatores em determinada tecnologia. Então, a função em si representa essa tecnologia e os fatores são variáveis explicativas da variável dependente, digamos assim. Tá? Então, a gente vai rever isso e expandir um pouco mais, né, esses conceitos na aula de hoje. Também a gente viu a questão do produto médio, produto marginal, e como essa composição entre fatores fixos e variáveis, né, acabam gerando algo que a gente definiu como lei, lei, lei dos retornos marginais decrescentes, aonde, dada a existência de fatores fixos, que a gente também viu que fatores fixos existem, né, no curto prazo, fixos e variáveis, e no longo prazo a gente tem o conceito de que todos os fatores são variáveis. Então, no curto prazo, dada a existência de fatores fixos, existe então essa definida então lei dos rendimentos marginais decrescentes, onde o aumento do uso do fator variável vai aumentar a produção, contudo, dada a existência do fator fixo, você tende ao longo do tempo a ter uma taxa decrescente da produtividade e até em determinado limite da produção. E a gente definiu então assim os estágios de produção, né, que tem uma primeira fase crescente, depois decrescente e depois até do declínio da produção. Só um minuto, pessoal, vou ligar mais uma luz aqui. Ok, então vamos dar continuidade, né? Essa análise, digamos assim. E aqui o que a gente vai fazer então? Então, dada essa função de produção, vocês podem ver aí, agora a gente vai considerar o uso de dois fatores variáveis, tá? Em vez de um único, né? Que na aula passada a gente usou esse exemplo de um fator fixo e um variável, então tinha apenas um fator variável. Aqui a gente vai considerar então uma hipótese um pouquinho diferente para o contexto da nossa abordagem, que vai ser de duas variáveis. E aí vocês vão ver por que a gente está fazendo isso. Então, nessa abordagem de duas variáveis, é simples, é só aplicar mais uma variável. Então temos x1 e x2, que, através de uma função de produção, explicam a quantidade total, que é o y, no caso ali. Então, diferentes níveis de produção serão obtidos à medida que variamos os níveis de aplicação desses fatores. A função de produção representa esses dois fatores, essa aí. Então tá, não mudou nada aqui, à medida que a gente aumenta ou diminui a quantidade desses fatores, temos um aumento ou redução da quantidade do produto final. Até aí tudo bem, não mudou muita coisa, mas a questão é aqui, né, é que a gente precisa fazer uma análise gráfica que vai nos levar a um resultado interessante. Então vejam bem, esse gráfico aqui do lado direito, ele representa as duas variáveis, né, como se fosse uma só, lembram disso? Sendo x1 constante e x2 variável, por exemplo. Então a gente considera uma constante ali, a outra variável, só aumentamos então x2 e não variamos com x1. Mas aí o que acontece, né? O PTY, que seria o produto total, né, de y, digamos assim, seria o nosso produto total, ele cresce à medida então que cresce x2, só que ele cresce, em algum momento ele se torna decrescente até cair, né, chegando no máximo e cai. Então, ou seja, ali nesse quadro, como vocês podem ver, eu estou falando do quadro agora único, esse do lado direito, com duas dimensões. Aí o que acontece? Ele passa por esses estágios da produção que a gente viu na aula passada, né? Que é começar crescente exponencialmente, depois ter uma inflexão, começar a se tornar decrescente, porque daí as leis dos rendimentos marginais decrescentes vão estar atuando, né? Exatamente porque existe um fator fixo, por exemplo, x1,
E aí depois você chega no máximo e passa então a cair. Ou seja, o uso do fator começa a ser prejudicial, a produtividade dele está negativa e a produção como um todo começa a cair novamente, que é o produto total Y ali. Então tá ok, até aí tudo bem, foi mais ou menos o que a gente até viu na aula passada, né? Agora a gente vai considerar esse gráfico do lado esquerdo, né? Que ele tem como título curva de produção tridimensional. Então o produto total é a função de x1 e x2. Então os dois estão variando, então eu posso aumentar tanto a quantidade de x1, tanto a quantidade de x2. E aí vocês podem ver que a produção vai crescer mais ou menos nesse formato de um cone. Depois a gente vai ver que o formato não é bem um cone, mas tudo bem. Tem essa figura aí que pode ser representativa. Ela vai ser mais de um formato de um sino, e eu vou falar por quê, né? Mas vamos supor que seja um cone mesmo, sem problema nenhum. Então ela cresce também, chega no máximo e começa a decrescer, como vocês podem ver. Então, o que acontece é que o uso desses dois fatores também deve estar sobre eles sendo aplicado a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então, no curto prazo, deve existir algum outro fator que não está sendo expresso aí, mas que está, digamos assim, seria uma variável, esqueci o nome agora, é um conceito matemático, seria uma variável que não estaria evidente aqui, mas que estaria, então, causando indiretamente a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Mas x1 e x2 é variáveis, e ambos aumentando a quantidade deles até certo limite aumenta o produto total. Como vocês podem ver, até o máximo, que seria o ponto, o topo lá do cone, e depois, se continuar aumentando x1 e x2, ele começa a decrescer novamente, ou seja, a produtividade de ambos começa a ser negativa, reduzindo o produto total novamente até zero, formando totalmente o cone nesse caso, ok? Então o cone representa agora, em vez de ser uma figura plana, é uma figura tridimensional, né, que representa o uso dos fatores x1 e x2, e que leva um aumento do produto total até o seu máximo e depois o seu declínio. Obviamente, isso porque a gente supõe que então a lei dos rendimentos marginais decrescentes está atuando. Legal? Se ela não estivesse atuando, então a gente nem necessariamente poderia ter um máximo, mas um crescimento exponencial ao infinito. Ok, pessoal, então dito isso, entendido, vamos supor, essa análise gráfica, principalmente do uso dos dois fatores, então a gente vai para um outro passo que é importante também. Claro que o gráfico vai estar um pouco diferente, mas ele representa melhor a realidade. Aquele sino, aquele cone que a gente viu pode ser representado por esse formato, que seria um semicino, né? E eu acho que esse formato aí sim, ele é mais correspondente à função de produção como a gente estudou até aqui, porque ele começa de forma crescente, como vocês podem ver, há uma inflexão, ele começa a crescer a taxas decrescentes, né, até chegar praticamente no máximo ali onde está a função y igual a fkm. Claro que agora a gente, em vez de x1 e x2, a gente está usando aqueles exemplos de capital e trabalho, só que claro também que capital e trabalho aqui no caso são utilizáveis, ou seja, são variáveis. Então, ambos estão variando, você pode aumentar capital, pode aumentar trabalho. O que acontece é que você vai chegar no máximo, né? E provavelmente depois dali você vai decair, supondo então a lei dos rendimentos marginais decrescente, dado que ele já está decrescente até aquele ponto ali. Bom, até aí, então, é uma conjunção de fatores que a gente viu, o fato de a função crescer, a taxas decrescentes, né, vai crescer exponencialmente inicialmente, depois, e o fato dela estar em formato tridimensional também. O que acontece é que se a gente considerar cada nível de produção, né, digamos assim, um primeiro nível, um segundo nível, cada nível que a produção está subindo, vai existir uma relação entre capital e trabalho que gera esse nível de produção. Então, se a gente cortar, digamos, esse sino, né, vamos supor cortando esse sino com um plano, com objeto plano, né, ele em cada nível é como se fosse uma cebola, assim, né? E aí essa figura segunda que está à direita mostra mais ou menos essas camadas, né? A camada
mais próxima da origem, provavelmente é uma camada onde você está iniciando a produção, né? E as camadas que vão mais próximo do topo, obviamente, são as camadas que estão com uma quantidade maior de capital de trabalho, né? Gerando um produto total maior. Então, esse lado direito é como se a gente cortasse em várias camadas e colocasse isso no plano, onde o primeiro círculo, semicírculo, né, que está ali, seria mais ou menos próximo da origem, então o nível de produção inicial, e depois as outras linhas representariam os níveis de produção maior, aquela linha mais central, arredondada, já estaria próximo do topo, com certeza com nível de produção maior. A gente vai ver que para essas linhas em si, a gente chama ela de isoquantas. E essas linhas dão o mesmo nível de produção. Por exemplo, ou melhor, em cima de uma linha dessas, você vai ter sempre o mesmo nível de produção. Porque você está cortando ela transversalmente num nível único de Y de produção. Então vai estar sempre dando. Então quer dizer que existem combinações diferentes entre capital e trabalho que dão o mesmo nível de produção. E cada vez que você vai para uma linha mais acima, ou distante da origem, você tem um nível de produção maior e várias formas de combinar capital e trabalho para levar esse mesmo nível de produção. Isso em si é a definição de uma curva de isoquanta, mas vamos melhorar um pouquinho isso, vamos ver um pouquinho mais à frente uma definição mais bem elaborada, que é essa aqui. Essa aqui é a mesma definição que a gente viu lá, só que de forma mais didática, digamos assim. Vocês podem ver que a primeira isoquanta, né, que é Q1, leva uma quantidade produzida igual a 100, por exemplo. Então você tem diversas combinações ali entre capital e trabalho, que vão dar sempre o mesmo nível de produção. Aí por que eu digo isso? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Então vamos supor um ponto aqui, ó, tá? Não vou fazer pontilhado, pessoal, vou fazer assim mesmo. Capital, ok? Vamos chamar capital 1 aqui e trabalho 1 aqui. Então tem uma combinação de capital e trabalho aqui que vai levar a quantidade igual a 100. Mas eu posso reduzir capital, por exemplo. Opa. Aqui é difícil. Até aqui, nesse outro ponto aqui. Reduzir capital até K2. Ok. Por isso que esse negócio, assim, é legal esse slide, tu ter um quadro do lado para fazer isso. Só no futuro lá, né? L2. Ou seja, ali naquele ponto que a gente pode chamar o primeiro ponto de ponto A e o segundo ponto de ponto B, o que você tem? Você tem que no ponto A você usa mais capital e pouco trabalho, e no ponto B você usa menos capital e mais trabalho. E o que tem de comum entre o ponto A e o ponto B é que os dois levam o mesmo nível de produção. Então, ou seja, em todos os pontos em cima dessa linha, diferentes níveis, ou melhor, diferentes combinações de capital e trabalho levam ao mesmo nível de produção. Agora, se você partir para outra linha, né, ou seja, para a linha superior, né, mais afastada da origem, aí você vai ter uma quantidade maior, que é o caso de Q2, que dá 200 em quantidade, ou no caso de Q3, que dá 300 em quantidade. Ali também, nessas linhas, vão ter combinações diferentes, né? Infinitas combinações entre capital e trabalho, que vão levar essas quantidades, ok? E quanto mais afastado da origem, então maior é a quantidade, quanto mais próximo da origem, menor a quantidade. Então é isso que a isoquanta representa, como está escrito ali, uma isoquanta relaciona diferentes combinações de insumos que geram a mesma quantidade de produto. Né? Por definição, isoquanta significa iguais quantidades. Né? Isso aí provavelmente é porque iso, né, é iguais, quanta é quantidade, é retirado do grego, então esta palavra representa muito bem o que a gente quer dizer com essas linhas. Né? Então vejam que elas são parecidas com as curvas de diferenças que a gente estudou lá com a teoria do consumidor. A diferença é que aqui é pelo lado da produção, então são fatores, né, capital e trabalho no caso, que a combinação deles levam a níveis diferentes de produção ou aos mesmos níveis de produção se for em cima da mesma curva. Bacana? Mais ou menos bacana? Bacaninha, né?
Então vamos dar continuidade, né? Então aqui tem umas questões que devem ser levadas em consideração também, muito parecida com a questão da teoria do consumidor, que é o fato de que as curvas são convexas, ou pelo menos, né, representam uma curva bem comportada de isoquântica, digamos assim, que seria convexas. E convexa a gente já viu lá em teoria do consumidor, mas vamos rever aqui em algum momento também, que ela representa que uma combinação não extrema dos bens é melhor do que uma relação extrema, ou seja, usar mais de capital de trabalho, ou muito de trabalho e pouco de capital, não é tão, digamos assim, a gente vai ver que não é tão eficiente como uma combinação entre os dois melhor. Então a questão da combinação ela é muito bem representada pela convexidade, né? A gente vai ver que um nível médio entre o uso dos insumos leva a uma curva de isoquanta superior, ou seja, uma quantidade produzida maior do que no caso dos extremos. A gente vai ver por quê, porque no caso dos extremos também há uma perda de produtividade entre um dos fatores, e aí aquele fator que está em falta acaba gerando também uma queda da produtividade do que está em excesso, e aí a gente pode ter até uma produtividade negativa, a gente vai ver isso. Então, por isso que uma combinação entre eles é mais eficiente que o uso extremo de um com a falta do outro, né? Jamais se interceptam também, a gente vê que isso quebra totalmente a lógica da produção do que a gente está vendo aqui, de que níveis maiores de produção estão nas linhas mais altas do que nas mais baixas. Se elas interceptarem, a gente vai ter uma quebra desse conceito, que é totalmente ilógico, e por isso elas não podem se interceptar. E também descrevem níveis maiores de produção à medida que se afasta a origem, é o que a gente vem falando desde o início. Ok, bacana? Então tá aqui, ó, a gente tem 4 níveis diferentes, né, de combinações entre x1 e x2, no caso, e que dão a mesma quantidade de produção de 250. Vejam bem que são diferentes combinações dando a mesma quantidade. É o que a gente definiu como isoquanta, né? Mas tem mais uma questão. Se a gente passar de um ponto para outro, a gente também tem uma substituição de um fator por outro para manter o mesmo nível de produção, que é a nossa taxa marginal de substituição técnica. Também muito semelhante com a nossa taxa marginal de substituição lá da função de utilidade, só que aqui a gente está falando de uma isoquanta, o quanto a gente substitui de x1, que é um insumo, por x2 para manter o mesmo nível de produção, e vice-versa. Bom, ela é decrescente, como vocês podem ver, né? Então, dado a convexidade dela, e dado que para manter o mesmo nível de produção, se eu reduzir um insumo, eu vou ter que aumentar o outro necessariamente, e vice-versa. Então, ela tem essa relação inversa. Um aumento de insumo leva necessariamente à redução do outro e vice-versa. Então está aí o cálculo, né, pode ser através de uma forma discreta, variação de x1, x1 razão, variação de x2, é uma razão negativa pelo fato de ela ser decrescente, ou a derivada, né, direta de x1 em relação a x2, que também, através de uma função linear decrescente, vai dar, obviamente, o resultado negativo. Então, pessoal, tá aí. Se a gente fizesse aquela relação para capital e trabalho, é o mesmo sentido. Só muda as variáveis, no caso. Né? O exemplo nosso de capital e trabalho também, a taxa marginal de substituição, a não ser que anunciada de uma forma diferente, ela vai ser negativa e vai ser dado por essa razão entre variação de capital e variação de trabalho, ou na derivada direta de capital em relação ao trabalho. Como eu falei para vocês, e só para frisar por que, né, elas não se cruzam, bom, aí é fácil de ver se vocês pegarem aqui embaixo, tá ok, a isoquanta 0 é igual a 100, a isoquanta 1 é igual a 200, elas estão em ordem crescente em relação à origem, mas se você parte para a parte superior, como elas se cruzaram, então a isoquanta Q1 igual a 200 vai estar antes da isoquanta Q0 igual a 100, o que é totalmente ilógico, porque você estaria utilizando mais insumos para obter menos produção, né? Então, acaba que isso não acontece, então as isoquantas também não podem se cruzar.
um fato que nós devemos levar em consideração. Taxa de marginal de substituição técnica, como a gente calculou, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, porque a gente vai utilizar ela em outro parâmetro. Mede a relação de substituição entre os dois insumos no processo produtivo, mantendo-se o mesmo nível de produção, como a gente viu. A taxa marginal de substituição técnica expressa o quanto se abandona de um fator para adicionar-se mais do outro fator do processo produtivo. Como a gente viu, né, é a troca de um fator para o outro para manter-se em cima da curva isoquanta, o que significa mantendo o mesmo nível de produção. Como a gente viu, na forma discreta ela é assim, que você também pode escrever com uma variação de x1, x1 e x10, como está no denotado ali, seria o x1, ou seja, o uso do insumo em dois momentos diferentes, razão x21 e menos x20, que também é o uso do fator 2 em dois momentos diferentes. Quando é assim, a gente diz que é no arco, lembram lá das... de elasticidade no arco, então é muito parecido, né, o sentido. E a taxa marginal de substituição no ponto, que no caso se tiver uma função contínua que representa a função de isoquanta, nós podemos derivar então x1 em relação a x2, para obter então a taxa marginal de substituição naquele ponto. Bacana? Então tá aí, né? Essa ali é pontual, né, como vocês podem ver, x1, 0, x2, 0, ou no outro ponto B, x1, x2, 1. Então, se você fizer a derivada, você tem a pontual. Se você calcular a taxa marginal de substituição entre A e B, aí você vai ter aquela reta ali, como vocês podem ver, né? Você vai ter uma média entre eles. E, como vocês podem ver, uma média é superior, né, ao ponto no arco. Ou melhor, né, estaria a média representando, na verdade, um ponto fora da curva de isoquanta. Legal? Então, vamos falar sobre os formatos isoquantas fora os formatos convexos, né? Então, além da forma convexa e isoquanta, seu formato também pode ser definido conforme a natureza dos fatores. Então, por exemplo, pessoal, os fatores substitutos perfeitos. Se eles são substitutos perfeitos, por definição, um pode ser substituído pelo outro, de forma precisa, digamos assim, né? Quando a gente tem a curva convexa, eles não são tão precisos, são combinações diferentes, com uma taxa decrescente, inclusive um em relação ao outro. Mas quando são substitutos perfeitos, é um pelo outro numa taxa constante. Então eu posso, por exemplo, ser um pelo outro com uma taxa igual a 1, ou 2 por 1, ou 3 por 1, por exemplo, e fazer essa substituição. O que representa, então, curvas de isoquanta que não são curvas, são retas, como vocês podem ver aí, a isoquanta 1, 2 e 3. E um exemplo para isso, por exemplo, a impressão a laser e a impressão a tinta. Pode-se dizer que são substitutos perfeitos, né? Dependendo da atividade que você for fazer, que não considere essa pouca mudança de qualidade que tem entre um e outro, e desde que é possível usar uma ou outra sem nenhum problema, então você tem uma substituição perfeita. Então, independe se for a laser ou quanta quantidade for a tinta, você pode substituir uma pela outra sem problema nenhum. Nesse caso, o processo produtivo, né, mostra que há uma linearidade, então, né, entre esses dois fatores, digamos assim, de forma que você pode substituir na mesma razão um pelo outro. Ok, pessoal. E também existem os fatores complementares perfeitos. E seriam esses que vocês combinam, né, a produção, você precisa usar os dois, numa combinação única. Ok? E daí de forma que se você aumentar um ou aumentar o outro, não vai aumentar a produção em mais nada. Você vai só aumentar se ambos aumentarem, né? Então há uma combinação única entre esses dois fatores. Um exemplo é se você precisar usar a porca e o parafuso ao mesmo tempo. Na verdade, seria a rosca e o parafuso ao mesmo tempo. E não dá para fazer, por exemplo, algum tipo de serviço em que os dois não estejam juntos. E aí, então, se você aumentar só um, aumentar só o outro, não vai aumentar a produção. Precisa ser os dois ao mesmo tempo. Então, aí são as curvas que representam os complementares perfeitos, no caso das isoquantas, né?
E aqui a gente vem até o conceito de região econômica da produção. Então, a região econômica da produção é aquela área, digamos assim, que é possível que ocorra produção. A gente pode determinar uma área, vocês vão ver por quê, porque conhecemos dentro da isoquanta a região dentre elas, aqui a produtividade marginal é positiva e aquela na qual ela é negativa. Como ocorre a lei dos rendimentos marginais decrescentes, necessariamente vai existir uma região negativa onde a produtividade marginal vai reduzir o produto total, como a gente viu. Então, pessoal, para evitar essas áreas, a gente pode descrever quais áreas, então, a produtividade marginal se mantém positiva ou no máximo nula, e aí definir ali a região econômica da produção. Então, vamos definir a região isocanta, onde pode se encontrar um nível de produção ótimo, ou seja, que a produção proporciona, ou melhor, que proporciona a produção máxima. Definição dos limites, combinação do máximo de um fator com o mínimo possível do outro fator. Então vamos lá, os pontos sobre a isoquanta, vamos supor que o ponto A, como vocês podem ver, e o ponto B é onde a produtividade marginal é zero dos fatores. Então, no ponto A, a produtividade marginal de x1 é zero, no ponto B, a produtividade marginal de x2 é zero. O que acontece? Imagine aquele ponto C ali no gráfico, passando o ponto B, né? Ele significa que na isoquanta 1 eu vou ter o mesmo nível de produção que o no ponto B. A diferença é que eu vou estar usando tanto mais x1 quanto mais x2 para ter o mesmo nível de produção do ponto B. Ou seja, necessariamente eu estou usando mais fatores para ter o mesmo nível de produção. Ou seja, a produtividade marginal é negativa já, pessoal. Porque eu estou queimando fatores nesse processo produtivo. Então, no ponto C, a gente pode dizer que a produtividade marginal é negativa. No ponto B, você pode ver que tem uma linha ali, que ela é horizontal, que mostra que é o ponto onde a produtividade máxima que eu posso obter ali é zero. Ok? Assim como no ponto A, tem uma linha tracejada que é vertical e que mostra que exatamente naquele ponto ali, a minha variação de produtividade é igual a zero. Então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos toda aquela região onde o ponto D está, em que a produtividade marginal é positiva dos fatores. Então, ali você pode usar tanto um fator quanto o outro, x1 ou x2, que toda a produção que for utilizada ali é de forma eficiente, vai ter uma quantidade de isoquanta de Q1, a mesma, mas sem desperdiçar fatores, ou seja, sem que tenha perda de fatores para a gente ter esse mesmo nível de quantidade. Certamente você está substituindo, né, x1 por x2 ou x2 por x1 em cada ponto, mas não está perdendo, né, produtividade com esses fatores. Essa é a ideia. Então vamos lá. Pontos sobre a isoquanta. A e B são os limites da região econômica de produção onde a produtividade marginal é zero, como eu falei para vocês. C é o ponto fora da região econômica de produção, onde a produtividade marginal é negativa. Então, se você passar de B, ou se você passar de A, aí você vai estar numa região onde a produtividade marginal do fator é negativa. Então, você vai estar perdendo, usando fatores para perder produção. Ou manter o mesmo nível de produção usando muito mais fatores do que está perdendo fatores. Né? E o ponto D, né, é dentro da região econômica da produção, então a produtividade marginal é positiva. E, na verdade, qualquer ponto entre A e B, num conjunto aberto entre A e B, né, ou seja, não considerando A e B, porque eles são negativos, são zero, quer dizer, aí todos os pontos são positivos entre A e B, desconsiderando A e B, que é zero. Sabendo disso, pessoal, e colocando então um mapa de isoquantas, ou seja, todas as mais isoquantas nesse gráfico, aí nós podemos delinear todos os pontos em que a produtividade marginal é zero, tanto acima lá, né, para x1 quanto abaixo aqui para x2, e sabemos então que internamente nessa área a produtividade marginal vai ser sempre positiva. Então essa área interna, né, essa região 2 ali, é a região econômica da produção, porque você sabe que ali dentro toda a produtividade marginal é positiva.
E se a gente colocar uma linha entre todos os pontos em que a produtividade marginal é zero, tanto para x1 em cima ou para x2 embaixo, a gente tem uma linha, né, claro, que é a fronteira de produção. Sobre a linha, a gente sabe que a produtividade marginal é zero. Agora, as áreas acima, no caso a área 1 ali, a produtividade marginal é negativa, e na área 3 aqui, a produtividade marginal também é negativa dos fatores. Então, obviamente, não vai ser uma área que devemos considerar em termos de produção, usar essa combinação de fatores nessa área. Por quê? Porque a gente vai estar perdendo fator de produção, perdendo produção. Só vamos considerar então a área 2. A área 2, então, é considerada a região econômica da produção. Então, as fronteiras de produção são as curvas determinadas pela união dos pontos que delimitam a região econômica de produção sobre um mapa de isoquant, como eu falei para vocês. Unindo todos os pontos onde a isoquantos apresenta produtividade marginal igual a zero, temos as linhas de fronteiras da produção. Dentro das linhas de fronteiras, temos então a região econômica de produção, onde todos os pontos correspondem à produtividade marginal igual a zero. A gente, na verdade, o que a gente fez só isolou, né? Isolou a área entre todas as curvas de isoquantos, no mapa de isoquantos, a área onde todas as produtividades marginais são positivas e, obviamente, que é a área econômica da produção, a área onde deve ser escolhida, digamos, a combinação dos fatores para produzir algo. Fora disso, você não estaria na área onde a produtividade marginal dos fatores é negativa e, obviamente, não é econômica, é racional de se produzir naquele ponto. Você estaria perdendo fatores de produção, ok? Desperdiçando recursos. Legal? Bacana? Então, temos aqui, né, a questão da elasticidade da produção. Claro que, como eu falei para vocês, também dá para calcular a elasticidade da produção, ou seja, o quanto que a produção é sensível ao uso dos fatores. Então, a elasticidade de produção mede a mudança relativa no produto em resposta à mudança dos insumos. Então, a elasticidade de produção, que é esse EP, né, é definida como a mudança percentual do produto, razão pela mudança percentual do insumo. Então, é a mesma forma que a gente usa para calcular a elasticidade de qualquer outra coisa. Então, a elasticidade da produção é determinada pela equação ali embaixo, como vocês podem ver, que é a variação EP é igual à variação de Y, que é o produto total, dividido pelo produto total. Razão da variação do insumo X, dividido pela quantidade total de X. Reorganizando, né, a equação, nós temos a razão entre as variações de Y sobre X, vezes a razão de X sobre Y. Então, vejam que a própria forma de definir uma função de elasticidade, como a gente já tinha visto. Mas reorganizando, né, digamos assim, essa equação novamente, podemos ver que seria a razão entre a razão de variação de y sobre variação de x, dividido, né, sendo razão da razão de y sobre x. Mas a variação do produto total sobre a variação do insumo, a gente já viu que isso, por definição, é o próprio produto marginal do insumo, né? É como se a gente derivasse y por x, por exemplo, numa função contínua. E a derivada de um pelo outro é a produtividade marginal, né, em relação ao fator. Então, é a produtividade marginal de x. E se a gente pegar o produto total e dividir pela quantidade total de fatores, que no caso é y dividido por x, nós, por definição, também temos o produto médio em relação ao fator. Pegou o produto total, dividiu, por exemplo, a quantidade de trabalhadores, tu tem a quantidade média que cada trabalhador produziu. Então, é o produto médio. Ou seja, pessoal, a elasticidade da produção nada mais é que a razão entre o produto marginal do fator sobre o produto médio do fator. E isso leva a resultados interessantes, né? Porque, como a gente viu, o produto marginal dividido pelo produto médio, ele, no caso, o produto marginal do fator e o produto médio, eles têm comportamentos diferentes conforme o estágio de produção. Entendeu? Então, voltando aqui, só significa o seguinte, que o produto marginal, pessoal, como a gente viu no estágio inicial de produção, lembra lá, estágio 1, o produto marginal é maior que o produto médio, né? Então, obviamente, a elasticidade de produção no estágio 1 de produção é maior que 1, ela é elástica, né? Então, a produção responde muito mais à variação do insumo, isso é interessantíssimo.
E depois, no estágio 2, é quando o produto médio é maior que o produto marginal. Vocês podem ver que aí o produto marginal já está decaindo mais, o produto médio também está decaindo, mas como passou pelo máximo, como a gente viu, né, produto médio, o produto marginal está abaixo. Então, o produto médio é maior que o produto marginal, o que significa que a elasticidade é menor que 1. Então, no estágio 2 de produção, a gente tem que a elasticidade de produção é inelástica, né? Que é interessante. Então, começa a responder pouco, e tem tudo a ver, porque ali já começa a ser decrescente, né? Cresce a taxa decrescente a produção, e é exatamente isso. Elasticidade significa que agora a produção começa a responder pouco à entrada de insumo. Ela começa a crescer, mas a cada vez menos. Então, tem uma inelasticidade em relação ao insumo. E quando se chega no seu máximo de produção, que é ali a fronteira entre estágio 1 e o estágio 3 de produção, estágio 2 e estágio 3 de produção, aí quando entra, aí a produtividade marginal é zero do fator, né? E significa que seria anelástica, bem nesse ponto, né? A elasticidade seria anelástica, porque a produtividade marginal vai ser zero quando o produto é máximo. Só que quando ele passa para o estágio 3, a produtividade marginal é negativa, lembram disso? Aí, se a produtividade marginal é negativa, a elasticidade se torna negativa também. E aí, claro, né? Aí a gente tem uma região onde o produto total começa a cair. Você está aumentando o fator e está reduzindo o produto total. Então, a produtividade, quando a elasticidade é negativa, isso está acontecendo porque a produtividade marginal também é negativa. Legal? Bacana. Então, interessante essa análise aqui. Bom, vamos falar sobre rendimentos de escala ou economia de escala. Aí a gente já está introduzindo outros conceitos. Análise das vantagens e desvantagens que a empresa tem a longo prazo é aumentar a sua dimensão, seu tamanho, demandando mais fatores de produção. Então agora a gente já está falando ao longo do tempo qual é o comportamento da empresa, né? Então vamos lá, tem três, né? Que é rendimentos crescentes de escala, rendimentos decrescentes de escala e constantes de escala. E é fácil de entender cada um. Por exemplo, os fatores de produção crescem numa determinada proporção, quando os rendimentos são crescentes de escala, os fatores de produção crescem numa determinada proporção. E a produção cresce numa proporção maior. Essa é a ideia. Então, olha só, se a gente aumenta 10% na quantidade de mão de obra e 10% na quantidade de capital, e no final tem um aumento de produção de 12%, obviamente que a produção aumentou mais do que proporcionalmente o uso dos fatores. E aí a gente tem então o que se chama de rendimentos de escala. É óbvio que teve aumento de produtividade aí nesse processo, de forma que eu consigo ter um aumento do produto total mais do que proporcional ao aumento do uso dos fatores, né? E aí, claro, pode ter várias explicações para isso, né? E a gente, como economista, já de primeira mão já lembra da questão da divisão de trabalho lá da Smith, e indivisibilidade da produção, operações de pesquisa e marketing, facilidade de obtenção de empréstimo, ou seja, vários fatores, né, que levam a aumentar a produtividade dos próprios fatores, digamos assim, a ponto de ter esse efeito de rendimentos crescentes de escala. Beleza? E os rendimentos decrescentes de escala aí ficou simples, né? É a mesma ideia, você está aumentando os fatores, por exemplo, 10% de capital e trabalho, e aí tendo um aumento menos do que proporcional da produção. Por exemplo, 5% no final, né? Então aí a gente tem um crescimento menor da produção. E aí é o contrário do que a gente viu, né? Que você tem uma perda de produtividade dos fatores, levando um aumento menos do que proporcional. E aí, claro, né? O que leva, são vários fatores que podem levar, aqui tem um exemplo, né? Que é as questões de administração e tudo mais, mas pode ter N exemplos que levam ao uso ineficiente dos fatores a ponto de levar a rendimentos decrescentes de escala. E o constante de escala, aí é o seguinte também, pessoal, rendimentos decrescentes de escala, e aqui é importante frisar isso, não é igual à lei dos rendimentos decrescentes. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Rendimentos decrescentes de escala tem a ver com o que a gente estava vendo antes ali, que é o fato de você ter uma queda da produção,
ou melhor, uma queda menos do que proporcional da produção em relação ao uso dos fatores. Ok. Agora, a lei dos rendimentos decrescentes é uma relação entre os fatores na qual fatores fixos levam, por consequência, a queda da produtividade dos fatores variáveis. Isso é a lei dos rendimentos decrescentes e que leva aos estágios de produção, leva a todas aquelas consequências. Agora, os rendimentos crescentes e decrescentes de escala podem acontecer no longo prazo. Então, isso é uma questão que é diferente, porque aí não há fatores fixos no longo prazo. Mas, mesmo assim, os rendimentos podem ser decrescentes a longo prazo por conta do processo produtivo em si estar sendo exaurir os fatores, levar, na verdade, a um processo menos eficiente, né? E levando até mesmo a queda e o fim de uma determinada atividade. Então, os rendimentos decrescentes de escala não necessariamente levam em consideração fatores fixos, porque no longo prazo não há fatores fixos, né? Ok? E já a lei dos rendimentos decrescentes, por definição, devem acontecer no curto prazo, porque dependem sim da existência de fatores fixos. E, por fim, rendimentos constantes de escala. Se todos os fatores de produção crescerem numa mesma proporção, a produção cresce na mesma proporção. A produtividade média dos fatores da produção são constantes. Bom, pessoal, aqui é um pouco de matemática, né? Claro, como eu falei para vocês, seria legal ter um quadro, mas a gente não tem. Então, vamos tentar fazer o entendimento da forma mais simples possível. Então, a definição de uma função de produção está lá, LK, né? Que são trabalho e capital, no caso. E assim, se a gente diz que está ocorrendo nessa função de produção, nessa tecnologia, ela está apresentando rendimentos decrescentes de escala, então a gente pode matematicamente tirar dessa função essa informação. É só a gente pegar um escalar qualquer, né, um valor qualquer, por exemplo, um lambda, que pode ser qualquer valor, mas nesse caso tem que ser qualquer valor maior que a unidade, porque você vai multiplicar esse valor pelos demais bens. Se for igual a unidade, você vai ter os mesmos bens e o fator não vai ter efeito. Então ele tem que ser maior que a unidade. E aí esse fator sendo multiplicado, esse escalar, né, para não confundir com o fator de produção, esse escalar, que é um número qualquer, você está multiplicando os fatores, vejam bem ali, na função de produção, você está multiplicando os fatores. Por exemplo, vamos considerar que esse escalar seja igual a 2. Então, você está dobrando a quantidade de capital e de trabalho dentro da função de produção. Como pode ser visto aqui, ó, vou marcar em vermelho. Então, dentro da função de produção, por exemplo, vamos supor que o lambda é igual a 2, estou multiplicando por 2 capital e trabalho. E isso me dá um resultado menor, como vocês podem ver a boquinha aqui do jacaré. Está voltado para o lado maior. Então aqui tem um resultado menor do que se eu multiplicasse por 2 o produto total. Então veja bem, eu estou dobrando capital e trabalho, mas isso me dá um resultado menor do que 2 vezes o nível de produção. Então o que é isso? Isso aí são os rendimentos decrescentes de escala, porque eu estou tendo um resultado de produção menor do que o que eu estou multiplicando a quantidade de fatores. Então, eu estou dobrando a quantidade de fatores, mas eu não tenho o dobro da produção. E por isso a definição de rendimentos decrescentes de escala, tá? Tá aqui, ó. Ok. Bom, definição de uma produção, que é agora mais abaixo, né? Que apresenta rendimentos crescentes de escala. Daí é o contrário, né? Como você pode ver, aqui na função de baixo, você está multiplicando por 2, por exemplo, né, digamos que lambda é igual a 2, tanto trabalho quanto capital, e o resultado da função é um resultado maior do que se eu multiplicasse 2 vezes o próprio produto total. Então, se eu tenho mais do que o dobro de produção, é porque os rendimentos de que os fatores de produção estão me apresentando são rendimentos crescentes de escala, ok? Então definimos também matematicamente como, né, a gente faz para descobrir se uma função de produção apresenta retornos crescentes ou decrescentes de escala. É claro que se fosse igual a 1 ou fosse idêntico, né,
desse exatamente o dobro, ou seja, se eu multiplicasse por, que eu acho que a próxima, se eu multiplicasse por 2 capital de trabalho e fosse igual multiplicar por 2 o total da produção, bom, então aí eu tenho rendimentos constantes de escala, né? É tranquilo de ver isso, tá bom? Ali está errado, é lambda maior que 0, é maior que 1, não sei, algum erro ali, pois eu vejo isso. Bom, free disposal, monotoxicidade, é que sempre o uso dos fatores vai ter uma resposta positiva, né, do aumento da produção. Tá. Desde que aí a gente está descartando aqui, isso aqui é como se não estivéssemos nas regiões de produtividade marginal negativa. Então, sempre que você aumentar o uso dos fatores, você vai estar aumentando a produção, essa é a ideia, né? Mas, por exemplo, se todos os fatores forem variáveis, estiver aumentando a quantidade de todos os fatores, então sempre vai aumentar a produção. Bom, função homogênea, pessoal, isso já é uma definição mais matemática, mas tudo bem, a gente pode conversar aqui sobre isso, porque numa função de produção é interessante saber o grau de homogeneidade da função. Porque a função de produção normalmente ela é homogênea. Bom, uma função heterogênea é que você não vai conseguir fazer essa operação aqui, onde você multiplica um escalar qualquer pelos fatores, por exemplo, capital e trabalho dentro da função, e consegue isolar esse escalar, e ele sendo isolado talvez acompanhe um nível na sua potência ali, G, né, como você pode ver. E esse Gzinho ele vai dizer qual é o nível da homogeneidade. Se ele é de grau 0, se ele é de grau 1, se ele é de grau 2. Se todos os fatores tiverem, na verdade, por exemplo, um expoente ao quadrado, então você conseguir tirar aquele escalar, ele sair ao quadrado também, então você sabe que é uma função homogênea de grau 2, tá? Isso aqui seria interessante fazer um exemplo para você entender. Aqui o lambda realmente tem que ser maior que 0. Então, vai ver que a confusão foi essa em relação ao último lambda que a gente viu. E aí, claro, a maioria dos casos vão ser esses dois casos especiais de interesse, são as funções homogêneas de grau 1 e grau 0. Né? Tá? Grau 0, pessoal, é que você multiplica lá o escalar e, na verdade, se o lambda some, né? Porque qualquer expoente elevado a 0 é igual a 1. Então, ele some da função. Isso é igual à própria função de produção. Igual a 1, você retira o lambda, então o lambda é uma função de produção homogênea de grau 1. E aí, com isso, você pode saber, então, na verdade, o grau, né, o grau da homogeneidade, ele já vai te dar informação também de que tipo de função é essa, se ela é com rendimentos marginais decrescentes ou constantes ou crescentes, decrescentes, constantes e decrescentes. Deixa eu ver aqui. Então aqui está, como eu falei para vocês, se uma função de produção homogênea de grau G, então ela apresenta rendimentos decrescentes, constantes ou crescentes de escala conforme G seja respectivamente menor, igual ou maior que 1. Então essa é a facilidade que a gente tem. Você tirou lá o escalar, fez então essa prova da função da homogeneidade, e aí ele saiu com um G lá, ou seja, com um expoente. Se esse expoente ele é maior que 1, você tem então que aquela função é uma função que apresenta rendimentos crescentes de escala. Se ele é menor do que 1, aí você tem com comprovação que ele apresenta rendimentos decrescentes de escala. E se ele é igual a 1, né, o G é igual a 1, ou seja, se saiu o Y lá, se sair a escalar lá, aí é porque, lambda no caso, é porque se sair só ele, é porque é igual a 1, né, o grau de homogeneidade, e logo ele apresenta rendimentos constantes de escala. Essa é a ideia, essa é a facilidade que ele vai dar. Então, uma função de produção apresenta rendimentos constantes de escala se somente se ela for homogênea igual a 1. Eu acabei de falar para vocês. Né? Então vamos ver só mais esse exemplo, né, da função Combri-Douglas. Eita, exemplinho bacana esse. Então veja ali a função, né, LK é A
vezes L elevado a Azinho, vezes K elevado a Bzinho. Então, é uma função, né, de produção, digamos assim, Cobb-Douglas, conhecida como função de produção Cobb-Douglas. Outra hora eu explico, né, o nome dessas duas pessoas, o Cobb e o Douglas. Né? É homenagem de grau A mais B. Por quê? Né? Vamos ver. Se você botar o lambda ali dentro da função e tentar isolar o lambda, vejam que o lambda dentro da função de L vai sair elevado em lambda mais A, em lambda A. E no caso de K, dentro da função ali de K, ele vai sair elevado em lambda B. Obviamente, quando você isolar, vai somar os expoentes, né? Multiplica, mantém o fator, multiplica os expoentes. Então, vai ser lambda A mais B. Como eu falei para vocês, é exatamente esse expoente do lambda que nos diz o grau de homogeneidade. Então, ela é homogênea de A mais B. Então, mas o que é A mais B? Bom, aí se definirem o valor de A mais B, você pode dizer se ela é crescente, decrescente ou constante. Se A mais B é igual a 1, é constante. Se A mais B é maior que 1, ela é crescente. Se A mais B é menor que 1, ela é decrescente. Aí tem uma função um pouquinho mais complexa, que é a função CES, né? Que você pode fazer a mesma coisa, colocar lá L e K e colocar lambda, né, no caso, dentro dessa função, que é uma função A vezes, entre parênteses, ALπ mais BKπ elevado a 1 sobre π. E ela é homogênea de grau 1 ainda. Então, se você botar lá o lambda lá dentro, como está mais abaixo ali, e tentar isolar o lambda, você vai ver que no final o que você consegue é um lambda vezes a função de produção, ou seja, você isolou o lambda elevado no grau 1, ou seja, ela é homogênea de grau 1 por definição. Ok, pessoal? Depois vocês façam com calma aí, então, esse cálculo para tirar a prova. Se quiser, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá ok? E aí tem os vídeos finais, né, para a gente finalizar. Então, esses vídeos são tão interessantes que eu acho que eu vou deixar e vocês assistirem. Esse é o momento mais lazer, né, que tem um vídeo aí educativo, que é bacana vocês darem uma olhada, né, para aumentarem o senso crítico de vocês, agora que vocês estão tendo um conhecimento econômico. Legal? E é isso, e até a próxima aula. Um abraço a todos, olhem os vídeos até o final. Fui. In 2011, a solar power company called Solyndra declared bankruptcy. A company going bankrupt is not news, but Solyndra was not just any company. Its biggest investor was the federal government, which had given it $500 million. That was news. But really, it shouldn't have been. If history is any guide, it was quite predictable. The government is a very poor investor, and always has been. There are countless examples, but two should serve our purpose here. After the Civil War, American leaders were anxious to bind the country's north, south, east, and west regions together with transcontinental railroads. Congress, therefore, gave massive federal aid to build the Union Pacific, the Central Pacific, and later the Northern Pacific railroads. But all three of these roads had huge financial problems. The Union Pacific, for example, was mired in financial scandal from its inception, went bankrupt several times, and had to rebuild large sections of track thanks to shoddy construction practices. At that same time, James J. Hill, with no federal aid whatsoever, built a railroad from St. Paul to Seattle, the Great Northern. How was Hill able to do with private funds what the Union Pacific failed to do with the gift of tens of millions of federal dollars? The starting point is incentives. The Union Pacific was paid by the government for each mile of road it built. It was in the railroad's interest not to build the road straight. The more miles it took the UP to cross Nebraska, for example, the more money it made. Hill, by contrast, used his own capital. To make a profit, he had to build his Great Northern Railroad sturdy and straight. Hill's company remained in business for almost 100 years until 1970 when it merged with other railroads. The original Union Pacific, riddled with corruption and numerous other financial misdeeds, including the wholesale bribery of public officials, went broke within 10 years.
The story of the airplane is even more stark. By the opening of the 20th century, the major nations of Europe and America were frantically at work trying to invent a flying machine. The first nation to do so would have a huge military and commercial advantage. In fact, leading American politicians of the day, such as Teddy Roosevelt, President William McKinley, and others, argued that building an airplane was a national emergency. There was no time, they argued, to wait for private industry to get the job done. The government needed to pick the best aeronautics expert and give him the money he needed. That expert was Samuel Langley, the president of the prestigious Smithsonian Institution and holder of honorary degrees from Harvard, Yale, Oxford, and Cambridge. Langley was already an accomplished inventor, and he had written a highly praised book, Experiments in Aerodynamics. Federal officials gave Langley funds for 2 trial flights. He immediately set to work. His theory was that his plane needed to be thrust into the air from a houseboat on the Potomac River. The big engine on the plane would then propel it through the air for several minutes. When his first attempt failed and the plane splashed into the river, Langley was not deterred. But when his second flight did no better, Langley and the politicians gave up. If Langley, with the full backing of the government, could not solve the problem, people simply assumed that it could not be solved. Indeed, the New York Times wrote that human flight might take 1,000,000 years to accomplish. But to everyone's surprise, 9 days after Langley's failure, the Wright brothers, Orville and Wilbur, 2 bicycle mechanics from Dayton, Ohio, with $2,000 of their own money, conquered the air. On a beach at Kitty Hawk, North Carolina, they flew the first plane. Within 5 years, they had constructed an aircraft suitable to sell to the government for military defense. Langley's subsidized failure was similar to that of the Union Pacific, and the Wright brothers' success resembled that of James J. Hill and the Great Northern Railroad. Langley and the Union Pacific were using other people's money. They did not spend it as carefully as Hill and the Wright brothers spent their own money. As the San Francisco Chronicle concluded at the time, the destruction of Langley's machine should put an end to congressional appropriations of any kind in every field of experiments which properly belongs to private enterprise. That remains good advice. Economic growth comes from entrepreneurs risking their own money, not from politicians risking your money. I'm Burton Folsom, Professor of History at Hillsdale College for Prager University. Beleza. Aqui se faz, aqui se paga. Foi engraçado, né?